Augusto, boa noite. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade mais uma vez de bater um papo com a gente aqui. Antes de a gente começar esse papo, quero agradecer e dizer que é uma satisfação tê-lo aqui no nosso canal. Obrigado, Luna. Para mim é um prazer grande participar do seu canal, um canal que se comunica com o torcedor do esporte. E é importante a gente estreitar essa relação da direção do clube, da forma institucional, com o seu torcedor, com o seu sócio, com aquele público que torce e convibra com o Esporte Clube do Recife. Maravilha, maravilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tive quando eu vi o seu nome foi anunciado como novo diretor do esporte, né? Qual é a situação que você encontrou o departamento de futebol, tendo em vista todos os problemas que aconteceram antes da sua chegada? Olha, na verdade, em virtude exatamente disso que você relatou, desses problemas, o departamento de futebol estava esvaziado. Não é? Tinha saído do vice-presidente, aos diretores estatutários, ao diretor executivo, ao gerente de futebol, ao supervisor, todos tinham saído. Não é? Ainda você tinha outros funcionários que estavam entrando em licença maternidade. Enfim, estava bem vazio de comando. Não é o departamento de futebol do esporte. Foi esse departamento que a gente encontrou e que a gente está ajudando a gestão do clube a reestruturá-lo. Maravilha. Seguinte, já tem as informações de que vai vender fulano, vai vender cicrano, compra cicrano, e todo ano é um problema com relação a isso. E a torcida ela pede muito a questão do portal de transparência. Se a gente for analisar, isso aí pode diminuir vários problemas, né, Augusto? Porque tendo as informações registradas que são possíveis de registrar, a gente sabe que alguns contratos não permitem isso, mas é uma preocupação de vocês também de estar ajudando o clube para que exista esse portal de transparência, principalmente nas negociações? Olha, não tenho dúvida, né? Quanto mais transparente você pode ser, é melhor para essa relação com o torcedor, com o associado do clube. Agora a gente tem que entender que é um comércio, é um mercado, não é muito competitivo, é um mercado de muita esperteza, é um mercado até de alguma desonestidade. Então você não pode entregar, não é, o galinheiro para a raposa. Né? Você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Eu discuti agora há pouco com o presidente Yuri e outras pessoas do departamento de futebol e do jurídico, né, que tipo de informações a gente poderia divulgar que elas já fossem, eu não digo de domínio público, mas que elas já constam do acesso de clubes concorrentes, de empresário, né, que eles já têm, por algum mecanismo, acesso a essas informações. Então, isso aí a gente poderia divulgar e está passando para o torcedor, não é? Já que seria uma matéria que podia interessar os concorrentes, não é, os empresários, mas que eles já têm essas informações. Então, a gente está estudando isso aí para poder esse tipo de informação ser divulgada. Outras, infelizmente, do ponto de vista comercial, e aí o esporte não é uma empresa pública, não é um esporte que trata os jogadores de futebol como ativos, que vão gerar receita futura para o clube e que existe uma disputa no mercado, então a gente não pode estar abrindo essas entranhas, não é, na sua totalidade, porque aí nós estamos perdendo comercialmente o segredo do negócio. Infelizmente, a torcida tem que compreender uma parte sobre esse assunto. Não é como qualquer outra empresa. Nenhuma empresa privada conta todos os seus segredos, conta todas as suas informações, porque faz parte do jogo comercial, faz parte dos interesses que circundam essa atividade extracampo. Então, a gente precisa se resguardar de algumas informações. Então, aquelas informações que são cruciais, no negócio do futebol, se manter o sigilo, nós vamos manter. Outras que podem ser colocadas, que não venham a prejudicar o clube, elas serão amplamente divulgadas. Perfeito. Entrando nessa questão de negociação, o senhor informou hoje numa entrevista no Eu Pratico Esporte, inclusive, que existem duas propostas para o Mikael, não é isso? Uma de um time europeu e de um time asiático, e também existe uma proposta para o Gustavo. A pergunta é o seguinte: o torcedor ele entende que essa negociação ela basicamente vai salvar o ano de 2022 do esporte, porque o esporte vai ter uma queda gigantesca de receita. A minha pergunta é o seguinte: são duas perguntas em uma. A primeira é o seguinte: há possibilidade, dentro do que vem se conversando, dessas negociações acontecerem ainda esse ano? E a outra pergunta: essa expectativa de que essas negociações podem salvar o ano do esporte procede? Olha, não tenha dúvida que o incremento de receita extraordinária, que é a venda de um ativo,
ela ajuda e ajuda muito, inclusive a compensar a perda de receita que o clube está tendo, né, por parte do televisionamento, da receita de televisionamento, né, com o rebaixamento da Série A para a Série B. Então, isso compensaria e ajudaria a equilibrar as finanças do clube. Sem contar que o clube tem passivos, que é notório, todo mundo sabe, né, que precisam ser quitados ou amortizados, né, para que o clube não tenha Sim. prejuízos futuros. Então, é importante, e sem contar que você ainda precisa de uma parcela desse recurso para reinvestir no clube. A gente precisa de algumas obras no centro de treinamento, a gente precisa reinvestir na base, não é? Até esses atletas são oriundos da base, então é importante que a base receba um percentual oriundo dessas negociações para obras estruturais que são importantes para a formação dos nossos futuros atletas. Não é? Então é inegável que uma venda de um ativo, não é? Ela resulta, do ponto de vista, não é, estrutural do clube, de forma muito positiva. Agora, essa janela, e aí quando a gente trata de mercado internacional, a gente trata de janela, ela é uma janela que a gente chama de janela fria, porque o calendário nosso é diferente do calendário europeu, é diferente do calendário asiático, é diferente do calendário norte-americano, da América do Norte, na realidade. Nós somos calendários diferentes. E aí o que acontece? Essa é uma janela de final do ano para a gente, que onde os clubes brasileiros começam a se reestruturar e montar seu planejamento e o plantel para o ano que vem, para o início da temporada, os clubes dessas outras regiões do mundo, eles estão fazendo só pequenas adequações, porque a temporada dele começa no meio do ano. Então, a grande janela, a janela quente é a janela do meio do ano. Talvez se a gente tivesse hoje na janela do meio do ano, a gente tivesse com um mercado muito mais aquecido em termos de proposta. Os ativos que o esporte tem foram bem na competição. Isso é normal. É normal quando você tem atletas que se destacam, isso em qualquer clube do Brasil, isso não é só no esporte, não é qualquer clube do Brasil você tem um atleta que se destaca, não é que você tenha propostas de negociação, não é para que haja transferência desses atletas. Isso a gente tem encarado com normalidade. Agora, o esporte não vai liquidar seu patrimônio, seu ativo. Se houver, isso termina virando um mantra, não é? Mas é aquela história do futebol. Haver uma proposta que seja interessante para o clube, para o jogador, não é? Por que não fazer? Se ela vai trazer resultados que vão beneficiar o esporte em outras áreas. Em outras áreas que eu digo, do ponto de vista das finanças, de sanear as finanças do clube, de amortizar esse débito que é imenso que o clube tem, né? De poder ser reinvestido recursos na infraestrutura das divisões de base, e você também poder ter disponibilidade orçamentária para reforçar o plantel nessa briga nossa de retorno na Série A. Perfeito. E essa expectativa que o torcedor tem, caso aconteça essas possíveis vendas aí, né? É uma quantia que realmente pode salvar o ano do esporte para 2022, é uma grana que pode aí, quem sabe, ajudar no orçamento aí de salários dos jogadores para uma Série B que, como você falou, vai ser tão difícil e com um orçamento tão baixo? Olha, como eu te falei, a gente não pode também colocar o jogador numa liquidação. Se a proposta não for interessante, nós não vamos fazer negócio. Nós não vamos fazer negócio para entrar qualquer recurso na conta do esporte, embora o esporte precise. Não é? A gente não vai se desfazer de um ativo por um recurso inferior ao que a gente tem estipulado, ao que o mercado tem pago. Não é? Então, a gente não pode fugir um pouco dessa regra. Então, se não houver essa negociação, a vida segue. Não é? Os jogadores têm contrato com o clube, vão estar aqui para disputar o campeonato pernambucano, o campeonato da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e o campeonato brasileiro da Série B. Né? São atletas que pertencem ao esporte com contratos longos. Então, a gente pode deduzir que até o momento as propostas que chegaram ainda não são aquilo que o esporte acredita que pode receber pelos jogadores. Perfeitamente. Ainda não foi do interesse do clube, agora é uma negociação. Sim. Muitas vezes você, na primeira proposta, nem agrada a quem quer comprar, nem agrada a quem vai vender. Né? Isso é uma questão de você ir evoluindo a negociação. Perfeito. A gente viu hoje que o Yuri Romão ele viajou, né? Ele viajou e ele informou no seu Twitter que ele viajou a negócios, que a torcida não alimentasse tanta expectativa, mas que ele estava trabalhando em prol do esporte. Nessa viagem, já tem alguma coisa relacionada à negociação que está rolando? Também está na pauta dessa viagem aí, essa negociação? Olha, quando você tem esse deslocamento, não é importante que você resolva também assuntos relacionados ao clube. Então, muitas dessas conversas, não é importante se ter olho a olho. Não é a gente poder ter essa conversa que a gente diz no popular, no tete a tete. Não é? A conversa ela fica mais franca, ela fica mais quente,
ela não fica tão fria. Não é mais fácil você matar uma negociação numa conversa pessoalmente do que por telefone. Então, se aproveita essas oportunidades para que se tenha algumas conversas. Mas, às vezes, essas conversas não se resumem só no âmbito de você contratar jogador. Às vezes, é negociação com o fornecedor, negociação com o parceiro, com o patrocinador, ampliar nosso leque de patrocínios. O esporte precisa gerar novas receitas. Não é? Não dá para ficar... A gente precisa compensar a perda da receita de televisionamento, precisa ampliar nosso leque de patrocinadores, de parceiros. Não é? Às vezes, essas conversas dizem respeito a isso, que obrigatoriamente terminam por refletir no futebol, né? Mas não necessariamente significam contratações de jogadores. Perfeito, perfeito. Uma outra informação que a gente recebeu, inclusive saiu essa informação agora à noite, são duas informações que saíram, eu queria que o senhor confirmasse se procedem. A primeira é que o Sport ele já tem uma ideia de orçamento para o próximo ano de 59 milhões de reais. Essa é a primeira informação que saiu agora à noite. E a segunda é que o Sander, jogador do Sport, ele será emprestado. São as informações que saíram hoje na internet. Essas informações procedem, diretor? Vamos lá. Primeira parte do orçamento, o clube tem que apresentar ao Conselho Deliberativo o orçamento previsto para o ano que vem. E esse orçamento eu não sei, porque eu não tenho participado dessas reuniões que o clube tem feito de forma mais estruturada, eu tenho focado muito no futebol. Então a gente tem um orçamento do futebol. Esse orçamento que supostamente, eu digo supostamente porque eu não participei da discussão dele como um todo, deve estar sendo apresentado o orçamento total do clube. Isso não é o orçamento do futebol. Isso é o orçamento de custeio do clube, de investimento em outras áreas, de reforma, por exemplo, da Ilha do Retiro, do estádio da Ilha do Retiro, para poder colocar em condições de jogo. Não é? Isso é a manutenção do dia a dia do clube. Isso é o orçamento total do clube. Não é? Então, acredito que deve ser isso que a imprensa tenha noticiado hoje no final do dia. Esse valor. Esse valor não corresponde ao orçamento do futebol. Gostaria até muito que esse valor correspondesse, não é, a todo o orçamento do futebol, mas não é. Não é. Um dia chegaremos nesse patamar de ter valores iguais a esse, ou até superior, para gastar exclusivamente com o futebol. Voltaremos a ter, já tivemos um dia. Espero que a gente volte a ter esses valores. E com relação à sua outra pergunta, com o atleta Sander, Sander é um jogador que tem contrato com o clube. Não é? Então, todos os jogadores que têm contrato com o clube, eles vão se apresentar o ano que vem, em janeiro, para iniciar a próxima temporada. A questão de Sander ser emprestado ou não, isso vai depender muito de vontade do jogador, isso depende de proposta que chegue para o clube, e eu posso te garantir que não tem nenhuma proposta nesse sentido. Não é? Até a presente data não saiu nenhuma proposta, não chegou ao clube nenhuma proposta. E Sander é atleta do esporte. Sim, então, até o momento, não tem nenhuma proposta por empréstimo do Sander e não é ideia também da diretoria de futebol emprestar o jogador. Olha, eu não posso colocar para você que a ideia não é ideia emprestar o jogador. Não é? Isso faz parte de uma atividade negocial, de uma atividade que ela pode aparecer ou não. Mas desde que seja algo interessante para o clube, não é? Isso pode ser feito. Eu não vejo dificuldade não só o Sander, mas para qualquer outro atleta. Desde que ele seja, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista desportivo, interessante para o clube e também interessante para o atleta. Porque também você não consegue fechar uma negociação que só seja interessante para uma parte. Claro. Né? Então não é uma negociação, se for assim. Perfeito, Augusto. Uma outra informação que está rolando muito também aí, inclusive o próprio empresário do atleta, ele me confirmou o seguinte, eu perguntei a ele sobre a renovação do Maílson, vi você falando hoje que é uma das prioridades do esporte a renovação com o Maílson, mas segundo o empresário do atleta, só vai ser conversado sobre renovação quando os atrasados que tem com o jogador forem quitados, né, ou pelo menos negociados. Minha pergunta é o seguinte, já está sendo feita uma negociação com o Maílson para organizar e para ter um acordo com relação a essas dívidas aí com o Maílson? Não só com o Maílson, mas também com outros atletas. E como a gente falava hoje cedo, o Sport estabeleceu um deadline, não é, de renovação de contratos com atletas que estão no contrato para vencer com um ano de antecedência, para que a gente não chegue, não é, o prazo de 6 meses, e porque você sabe pela lei em vigor hoje, com 6 meses antes do fim do contrato, o jogador pode firmar pré-contrato com qualquer outro clube. Então a ideia é que todos esses atletas, não só o Maílson, todos os atletas que sejam ativos do clube, que tenham seus direitos federativos vinculados ao esporte, federativos e econômicos vinculados ao esporte, que a gente procure renovar com um ano de antecedência no mínimo. Esse é o caso de Maílson e também de outros atletas.
Lógico que na hora que você senta para fazer uma negociação, você negocia tudo. Não é só o contrato futuro, você negocia as pendências. Essa é a oportunidade, inclusive, para você renegociar as pendências que, porventura, elas possam existir. E Sim. Isso tem sido feito. Maravilha, perfeito. Com relação a outra informação que está circulando, eu estou soltando essas informações aqui porque é bacana o senhor explicar para a gente. Perfeito, muita claro, coisa, importante. Né? Principalmente no final de ano, né? Final de ano Isso. É o Natal aí das informações, né? Também. Mas seguinte, Nicolas Aguirre e Oscar Ruiz. Nicolas Aguirre, ele veio, acabou que teve aquele problema com o departamento de futebol, ele não pôde ser inscrito para o Campeonato Brasileiro. Nicolas Aguirre, existe o interesse do esporte, existe alguma conversa do esporte e com o jogador para que ele possa vir para o esporte no próximo ano? Não, não existe. Agora, isso não significa que o jogador não possa ser interessado. O jogador, ele faz parte de uma relação de vários atletas que foram prospectados. Né? São informações que você vai buscando dos atletas, né? Análise de desempenho por parte do departamento do esporte, do departamento de futebol, dos seus profissionais, né? De consultas que são feitas, né? A pessoas que conviveram com esse atleta, que treinador, jogadores, clubes por onde esses atletas passaram, departamento médico, né? A gente tem sempre colocado o departamento médico em contato. Então, ele com diversos outros jogadores. Isso não significa que vão ser contratados. Né? Às vezes você tem uma oportunidade, né, com outro atleta que possa ser melhor. Não estou falando que é o caso. Né? E que eu posso configurar, dizer claramente para você que não houve proposta do esporte, mas isso não significa que esse atleta não interesse. Né? Esse atleta está no rol de diversos outros atletas que o esporte prospectou e tem no seu acervo para análise e conversas, inclusive conversas do ponto de vista financeiro. Perfeito. E o Oscar Ruiz? Porque saiu a informação em vários blogs no Paraguai, falando que o Florentino tinha interesse em contar com esse jogador na próxima temporada. Aí saiu várias informações. Tá também nessa lista o Oscar Ruiz, é um nome que está aí? Tá também nessa lista. Agora, não houve nenhuma proposta por parte do esporte com relação ao Oscar Ruiz, até porque ele estava no clube que disputava o campeonato, estava disputando, definindo sua situação no campeonato até a última quinta-feira. Essa situação só foi definida na última rodada, de fato, a situação do Bahia. É um jogador que pode ser conversado, mas até agora não avançou nada nesse sentido. Ele faz parte dessa lista de atletas que foram prospectados pelo clube, mas não houve nenhum encaminhamento nesse sentido. Perfeito. Para fechar essa conversa aqui muito bacana e muito esclarecedora, eu sempre falo o seguinte, né? Diego Souza é a novela que tem uma temporada todo ano. Então, esse ano, novamente, está aberta a temporada da novela Diego Souza, né? Eu vi a entrevista que o senhor falou pela manhã, que é um jogador que, sim, que interessa, né? Tudo que ele fez pelo esporte, pelo potencial. Qualquer clube hoje pode se interessar pelo Diego Souza. A minha pergunta é o seguinte, sendo curto e grosso, está nos planos do esporte no futuro, aí, esse ano ainda, fazer uma sondagem pelo jogador para que ele possa entender a situação, se ele queria jogar no esporte no próximo ano? Tá nessa lista também o Diego Souza? Tá sim. Tá nessa lista, sim. Eu, particularmente, posso dizer, eu tenho uma relação de muita proximidade com o atleta. Isso não significa nada. Porque às vezes você achar que é amigo, porque tem uma relação pessoal que pode facilitar alguma coisa. Isso não significa nada, mas é aquilo que serve também para outros jogadores. A gente precisa saber primeiro qual o comprometimento, o grau de comprometimento de qualquer atleta com a temporada de 2022 no Sport Clube do Recife. A gente tem que saber isso, tem que ter muita clareza com isso. O atleta também terminou a temporada na quinta-feira, a situação do seu clube só foi definida também na última rodada. São jogadores que devem estar entrando em período de férias agora, de descanso. Já visto que, inclusive, o ano passado não teve férias e foi emendado uma temporada com a outra. Então, é um atleta que a gente precisa conversar, primeiro saber do interesse dele. Do interesse dele não só com relação ao esporte, mas com relação ao mercado do futebol. A gente não sabe o que é que o atleta está pretendendo para o ano de 2022. Perfeito. Augusto, eu quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade. Aí nesse momento aqui, 8h30 da noite, você parou o seu tempo aí para trocar essa ideia com a gente aqui, para o torcedor do esporte ficar informado de tudo que está acontecendo no esporte. Tem alguma novidade que vai acontecer esse ano ainda? O torcedor pode ficar aí na expectativa de que vai ter reforços ainda esse ano no esporte?
Olha, o mês de dezembro a gente não chegou ainda nem na metade, né? Tem muito tempo pela frente. Pode acontecer. A gente não quer firmar nenhum compromisso aqui de dizer que vamos anunciar uma contratação amanhã ou depois e depois não poder cumprir. Porque isso não depende da gente. Muitas vezes a gente envia proposta, espera o retorno, né? Às vezes você tem que mudar alguma coisa dessa proposta. Enfim, são processos de negociação. Então, como eu disse, é um mês ainda que tem muito tempo para acabar, tem muitos dias ainda para acabar, nós não chegamos nem à metade. Pode haver, sim, alguma informação, alguma coisa concretizada para dar, mas dentro de um processo, Luna, que aí eu digo a você, a gente precisa ter muita cautela nessas contratações. Embora a gente vai firmar um acordo financeiro, um acordo temporal, mas a gente precisa, sobretudo, e principalmente os jogadores novos que estão vindo para o esporte, de ter uma análise do departamento médico. Isso é fundamental, que a gente tenha um parecer, que através de exames de imagem, lógico que a gente se cercar desses cuidados é muito bom, não vai evitar que um atleta ao longo da competição possa ter uma contusão séria, mas ele também vai diminuir um pouco a margem de erro, o risco de você trazer um atleta que tem um histórico, um histórico de lesões mais agravada. Isso aí a gente precisa tentar ao máximo minimizar essa situação. Então, ela depende de uma série de fatores para que você possa anunciar o jogador. Depois de todo esse procedimento, é que o esporte vai anunciar o jogador, contrato assinado, aprovado pelo departamento médico, é que a gente vai estar fazendo esse anúncio. Com relação aos jogadores que virão novos. Aqueles que estão discutindo o contrato de renovação, que já são atletas, já foram atletas do esporte, que estão tendo seus vínculos encerrados agora no dia 31 e interessam a sua manutenção no esporte, a gente também tem negociado, e assim, aí é um processo um pouco mais simples, porque esses jogadores já têm avaliação do departamento médico do clube. Mas fora isso, a gente está tratando com zelo, com cautela. Eu estou aqui ainda no departamento de futebol, passei o dia hoje aqui, junto com o nosso executivo, Jorge Andrade, e todos os demais membros do departamento, discutindo com jogadores antigos, jogadores novos, com empresários, ao mesmo tempo conversando com o treinador, porque você tem que estar discutindo cada informação com a comissão técnica. O esporte não vai fazer nada de forma soldada, colocando jogador do clube que não tenha a participação efetiva da comissão técnica e do departamento médico e do departamento de análise de desempenho e mercado. Isso é importante que haja essa triangulação para que a gente minimize os erros. Perfeito. Augusto, obrigado mais uma vez pela tua presença. Queria agradecer também aí ao Beto Lago, ao Petrúcio, que aí disponibilizou também esse bate-papo com a gente aqui. E queria abrir esse espaço aqui para você mandar o teu recado para a torcida do esporte aí, que eu já estou percebendo que já tinha um carinho muito grande, mas vem tendo um carinho maior por você pelo teu profissionalismo, pela tua forma de trabalhar e principalmente, pela tua atenção em responder sempre os torcedores. Eu acho que a atenção com os torcedores é mais do que uma obrigação, é um compromisso que a gente firmou, e é a razão da existência do clube. São os seus torcedores, é o patrimônio do clube. E aí eu aproveito esse teu programa aqui para estar fazendo um apelo ao nosso sócio. É importante nesse início da temporada, final de 2021, início de 2022, que a gente possa chegar junto do clube, estar em dia com as obrigações. A gente vai precisar, eu disse e tenho dito várias vezes, o principal patrocinador do clube é o seu torcedor. A razão da sua existência é o seu torcedor. Inclusive da forma financeira. A gente vai precisar muito do sócio. Que o sócio esteja em dia com as suas obrigações, que o associado pague sua anuidade ou sua mensalidade, que aqueles detentores de cadeira cativa paguem anuidade, que detentores de camarote também tenham sua anuidade em dia, para que a gente possa formar um time forte, honrar os compromissos. A importância da gente ter um ano de 2022 com os compromissos honrados e firmados desde o início da temporada. A gente tem que seguir de uma forma reta para que a gente possa ter mecanismo de cobrança desses atletas, que a gente possa dar tranquilidade para que eles possam trabalhar, e mostrando que o esporte é um clube cumpridor das suas obrigações, da credibilidade no mercado, e para isso a gente precisa mais do que nunca, Luna, do apoio integral da nossa torcida e, sobretudo, do nosso associado. É esse o recado que a gente quer passar. Um recado de confiança, que a gente vai fazer um trabalho sério, sem jargão, sem estar exacerbando na publicidade ou nos factoides. A gente precisa estar falando com muita tranquilidade, falando para todos
os ex-dirigentes do clube, né, para todos aqueles que fizeram história dentro do clube, dentro e fora de campo, e falando para o nosso torcedor, né, com a mensagem de paz, de tranquilidade, né, de cautela. Né, a gente precisa ser bastante assertivo nas decisões que a gente tem tomado e vai tomar ao longo do final da temporada de 2021 e do início de 2022. Né? Obrigado por sua atenção. Né? E pode ter certeza que quando a gente tiver alguma informação, a gente vai dar de forma democrática, conversando com todo mundo, explicando, sendo transparente. Às vezes a gente não pode ser transparente durante o processo de negociação, mas encerrada a negociação, o clube tem sim como ser bastante transparente para informar o que aconteceu, não é informar os termos que foram feitos em cada negociação. Maravilha, Augusto. Fica com Deus aí. Sucesso. Muito sucesso para você aí. E a gente se fala em breve. Tchau, tchau. Ok, boa noite, gente. Um abraço para todos vocês.